E hoje em dia eu tenho três projetos representados por produtores bem legais. Eu não estou falando, essa parte eu não estou falando para ostentar nada, não, é porque parte do que eu vou falar aqui tem a ver com um caminho que eu não fiz propositalmente, mas que eu acho que é legal fazer propositalmente, uma vez que você entende que essas coisas são possíveis, e que eu não fiz através de curtas, e a minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse, porque eu fiz através de formatos um pouco mais difíceis de realizar. Mas hoje em dia eu estou com a Paris e a Tambellini, e também fazendo coisas sobre encomenda para umas produtoras legais, que tudo veio a partir do processo que eu vou falar aqui com vocês, embora eu não fosse consciente dele na época. E também sou mentora de escrita, né? Já demos spoiler, temos curso no final. Mas bora lá. Então, o que eu quero dizer com o potencial do curta-metragem? O curta, geralmente, para quem faz faculdade de cinema, ele até é um tanto quanto endeusado, né? É aquela escada normal do você vai para o festival, aí, tipo, sua estrela brilha, você ganha um monte de prêmio, de repente você está no mercado, né? É essa dinâmica vista. Só que na minha geração de roteiristas, e aí vai entrar o que eu falei dos formatos diferentões que eu segui, na minha geração, e graças ao Bom Céu eu estou vendo que isso está mudando um pouco, existia uma dicotomia entre arte e entretenimento, assim, e eu sou do entretenimento, pensando assim, eu era pessoa que queria criar Buffy e Malhação, entendeu? Eu não queria necessariamente ganhar Cannes. E aí eu achava que curta-metragem era só para a galera do Cannes, para a galera do Sundance. E hoje em dia eu tenho uma visão bem diferente, não só por conta de ter percebido uma ascensão de vários festivais. Hoje em dia a gente tem festival de comédia, festival de terror, festival de fantasia, a gente tem uma possibilidade, uma gama bem maior de festivais, mas também porque as redes sociais mudaram um pouco o jogo. O que eu vou falar com vocês tem a ver com isso, tem bastante a ver com isso. E aí eu fui fazer o quê? Websérie e teatro. Eu fiz um curta para me formar, foi muito importante para uma coisa que eu vou falar daqui a pouco para vocês, esse curta. Mas eu acabei indo para o caminho de fazer uma websérie, que foi praticamente um longa, que tirou toda a minha poupança, entendeu? Tirou não, eu investi minha poupança para fazer aquilo. Essa websérie me abriu portas muito tempo depois do que eu imaginei do que abrir. Se fossem vários curtas mais simples, talvez eu tivesse gasto menos dinheiro e descoberto mais coisa mais rápido, tivesse chegado em lugares mais cedo, sabe? É muito por aí o que eu vou tratar. Então, bora lá, vamos começar de fato. Então, o curta geralmente é visto nisso aqui, nesse lugar aqui. Um tipo de formato para você treinar, um tipo de formato para você experimentar coisas novas, linguagens novas, narrativas novas, e um espaço para descoberta da voz autoral. E eu acho que sim, é tudo isso. Eu acho até que boa parte do que eu vou falar mais para frente, que tem mais a ver com o mercado, se você não passa por isso aqui, não tem porquê, entendeu? E aí, até mais, gente, assim, é uma discussão que eu não vou entrar aqui, é uma seara muito polêmica, muito complicada, mas eu acho que, assim, na era da inteligência artificial, se a gente não descobre a nossa voz autoral, não tem muito pra gente em médio e longo prazo, eu acho que não, sabe? Eu não agora, eu sei que hoje em dia as coisas ainda são muito, estão começando, mas eu acho que voz autoral é muito importante, e é muito importante para roteirista também, embora muitas vezes as pessoas têm uma visão do roteirista de como se fosse chão de fábrica, né? E não tanto. Inclusive, eu acho que facilita muito mais você abrir portas e você passar por guardiões de limiar e você conseguir colaborar mais com pessoas interessantes, etc., quando você sabe no que você é bom e entregar mesmo, assim, sabe? Mas por que é bom para essas coisas? Porque curta tende a ser mais barato, tá, gente? É claro que você pode ser uma pessoa megalomaníaca e querer fazer coisas muito gigantescas num curta-metragem, e aí, para a galera que for entrar no curso de roteiro de curta, eu botei um bônus lá com o meu melhor amigo, produtor executivo, que a gente fala de tudo que custa num roteiro, que as pessoas os roteiristas iniciantes geralmente não param para pensar. Se um roteirista nunca teve num set, ou um roteirista nunca fez parte de uma equipe de produção, é normal
que ele não pense em certas coisas. Então, assim, curtas podem custar muito também, dependendo do que você coloca ali dentro. Mas, a princípio, curtas são muito mais baratos. Lá no fim, eu vou falar um pouco de oportunidade de edital. A gente tem muito mais oportunidade de edital como iniciante com curta-metragem. Então, um problema que eu vejo muito também, por exemplo, quero entrar na Abra, mas eu não tenho nada realizado. Que eu me lembre, a pessoa precisa ter um curta, ou ter, assim, se você tiver um curta realizado, que você pode conseguir tanto via edital, tanto, eu vou mostrar a possibilidade de curta-metragem com vocês que eu fiz com o meu celular, tá? É sobre ter o seu roteiro realizado. Não é uma coisa tão difícil quanto parece, assim, especialmente se a gente está indo para um formato mais enxuto, tá? E aí, o que eu quero dizer com descoberta de voz autoral? Eu amplifico tudo isso aqui, também botei lá de bônus para quem tiver interesse, mas, basicamente, a descoberta da voz autoral é você entender qual é o seu próprio e distinto ponto de vista, né? Qual é a sua verdade emocional, com que para a galera que frequenta evento de mercado, vocês provavelmente vão ouvir muito, e muito, e muito, especialmente, assim, palestra de Netflix, HBO, Povo Gringo, vai falar assim, fala que tenha muito de pessoal, etc. O ponto de contato em que você acerta isso entre o universal e o muito regional, muito individual, muito específico, geralmente está aqui. Quando a gente explora quais são as dores que importam para a gente, quais são os medos, quais são os desejos, quais são as coisas que importam fundamentalmente para a gente, e aí está aqui nessa área de temas, principalmente. As outras coisas também são importantes, mas eu acho que em temas, se a gente está falando de roteiro, é o lugar mais fundamental para acessar esse ponto. Que o povo fica falando muito que é maravilhoso, né? Por favor, universal e regional ao mesmo tempo, mas como é que você chega lá? A experiência e análise de várias histórias me mostrou que é por aqui, tá? Mas as outras coisas que são importantes quando a gente está desenvolvendo voz autoral. Estilo, que tem mais a ver com linguagem mesmo, a sua habilidade. Então, por exemplo, digamos que você vai descobrir que o seu rolê é mais terror. Então, você tem que desenvolver habilidades específicas no terror, né? Que seu rolê é mais comédia romântica. Não só gênero, tá, gente? Certas dinâmicas de sensibilidade mesmo, né? Por exemplo, eu conto mais histórias sobre jovens adultos, eu conto. São mecânicas de roteiro específicas, né? Então, como você tem a sua habilidade desenvolvida, os meios que você mais usa, e aí eu penso muito em meios justamente como gêneros e formatos, tá? Eu tirei isso aqui de uma moça chamada Lisa Condon, que ela fala sobre voz autoral, aliás, tem pouquíssima coisa de voz autoral para a galera que escreve, tem muito sobre, tipo, estilo na página, voz autoral como se fosse só o estilo na página, mas essa voz autoral como o que você... a sua intenção, sabe? O que você está jogando para o mundo, essa descoberta da sua verdade emocional que você está lapidando e jogando, tem pouquíssima coisa, assim. Tem sobre os diretores autores, né? Porque diretor pode ter voz autoral, roteirista geralmente não. Então, coffee. Os meios eu considero formatos também. Às vezes você vai se descobrir uma pessoa que curte muito escrever para videogame, uma pessoa que curte muito escrever para podcast, uma pessoa que curte muito escrever para websérie. Por exemplo, eu amo websérie. Hoje em dia eu faço parte de uma associação de criadores de websérie, para vocês entenderem o tanto que eu amo websérie. E que foi o tal do formato louco que eu comecei, né? E a consistência com a qual os temas, né? Que é o que eu estou falando, que é o cerne principal disso. E a consistência com a qual você utiliza essas coisas. Como é que a gente consegue consistência se a gente não faz repetidamente? E existe uma questão no roteiro que é diferente de, sei lá, um romance, um conto. O roteiro só existe mesmo quando ele é filmado. É uma realidade muito dura de se ouvir, mas sim, você pratica muito. Os roteiros que estão na sua gaveta, você está praticando muito quando você está escrevendo ele, mas você não sabe se quando você está escrevendo para filmar. Então, muita coisa você acha que funciona quando está na página, especialmente questões de diálogo, coisa que eu não monto, tá? Mas eu sou uma roteirista montadora no sentido de eu escrevo muito pensando na montagem. É uma parada que eu só descobri que eu faço
que eu comecei a realizar e conversar com os montadores me montavam, né, e falavam, cara, eu posso brincar aqui com outras coisas, porque parte do design aqui, esse tipo de detalhe, até da sua própria voz autoral, você só descobre quando você começa a executar. E aí, é também a questão de, ou você começar a dirigir, não porque, gente, sou nada, assim, eu não digo por aí que eu sou cineasta, porque eu não me sinto cineasta. Eu dirijo importante para isso aqui, para a coisa da voz autoral, ou porque eu quero falar uma coisa muito específica e dependendo do diretor que você arranje pelo caminho, é claro que ele é um outro artista e as coisas vão para um outro lugar. Ou por conta disso, porque eu quero sair da página, começar a ver aquilo na tela e entender se está funcionando ou não. E aí, de novo, gente, se você já tem essa habilidade, se você, tipo, tem a facilidade de ter amigos para a equipe, etc., maravilha. Se não, entendeu? É sobre sair da página mesmo e começar a entender a voz autoral quando ela ganha a plasticidade do audiovisual. Até para você perceber se você pensa mesmo audiovisualmente. Porque também tem essa questão do o sonoro que as pessoas esquecem no churrasco, quantidade de roteiro, também faço, não falei na apresentação, mas eu faço muita curadoria para festival, quantidade de roteiro, gente, que eu ouço é praticamente sem som. As pessoas não descrevem o som é esquecido no churrasco, e ele também faz parte do audiovisual. Mas, eu não avisei também, eu sou uma pessoa que faz muitos parênteses, tá, gente? E aí, vou falar um pouquinho aqui da questão do não fazer isso quieto no seu canto. Aqui a gente começa a falar um pouquinho de construção de carreira, assim. Esse livrinho aqui é muito legal, eu sei que ele é muito batido, eu sei que ele é muito clichê, vocês provavelmente já viram esse livro no Instagram muitíssimas vezes, mas é um insight que foi muito bom para mim, assim, essa ideia de mostrar o meu trabalho. E aí começo a entrar nessa questão dos curtas, né, que eu queria ter descoberto mais cedo. Eu vou mostrar para vocês um curtinho que eu fiz logo antes que a pandemia aconteceu. Eu cheguei a fazer uns outros 2 durante a pandemia para uma websérie antológica de um conhecido meu, um conhecido amigo hoje em dia, que tem são vários roteiristas de vários diretores diferentes, inclusive ele é super acessível, se algum de vocês quiser fazer alguma coisa para lá, é um lugar que tem pessoas olhando, né? Um curtinho super simples de carnaval que eu fiz e me mostrou, cara, eu podia ter feito isso muito tempo atrás, eu podia ter produzido vários curtinhos desse nessa descoberta de voz autoral, nessa de mostrar para os outros do que eu sou capaz, nessa de colocar no mundo. Porque o que eu acabei fazendo foi aquele curta que eu falei, o primeiro que eu fiz, assim, para me formar na faculdade, foi um curta que foi muito importante nessa coisa de... Foi onde eu comecei a entender voz autoral, porque eu fui meio que... Era curta de TCC, então eu fui obrigada pelos meus colegas a falar de um assunto que eu morria de medo, porque era muito pessoal para mim, que é depressão. Foi a primeira vez que eu falei de uma coisa pessoal minha. Eu sempre buscava coisas muito externas, entendeu? Até por causa do entretenimento, eu ia comédia romântica, terror, e eu ia muito pro estético narrativo, sabe? Eu ia muito para as convenções, eu ia muito para brincar com a narrativa e eu não ia tanto para o tema. Eu não ia tanto para essa... E isso foi importantíssimo para mim, só que eu queria série, né? Eu queria provar que eu sabia escrever série. Aí eu fiz a minha primeira websérie, que foi praticamente um longa de realizar. Foi um surto, foi muito bom que eu realizei, porque ela me abriu porta em laboratórios, ela me fez me conhecer, não, ela me fez conhecer as primeiras produtoras que se interessaram pelo meu trabalho, ela me fez conhecer o mentor que me mostrou que eu tinha voz autoral e que foi a pessoa que depois abriu porta para mim, uma dessas produtoras, no sentido de lembrar desse projeto e falar, Paula, a gente quer ele aqui. Então, assim, esse tipo de coisa, se você não está sendo visto, não é nem o lance do... Não é aquela coisa do clichê do não é visto, não é lembrado, no sentido de eu acho isso muito tóxico, de produza conteúdo loucamente para que as pessoas lembrem de você. Não é sobre isso, tá? Mas se você não mostra quem você é enquanto criador, enquanto contador de histórias, dificilmente essas portas vão abrir tão... Não é que foram fáceis, tá? Tipo assim, falei depressão, vários momentos de
subida e descida, essa carreira é complicadíssima, inclusive, é assim, para quem tem questões, é uma das carreiras mais complicadas que tem no nosso mercado, porque ela é uma carreira de você age muito, mas tem muito da espera, né? Tem muito a gente quase nunca age sozinho, a não ser que a gente parta para outros lugares, porque é sempre sobre portas se abrindo, sobre pessoas te chamando, sobre por mais que você seja proativo, né? É uma carreira complicada nesse sentido. Mas, dito isso, se eu não tivesse colocado essas histórias no mundo, por mais que medo pra caramba, lembra, não sou cineasta, eu fiz assim, assustadíssima. Essa série, a atriz me chamou depois, sob encomenda, para fazer uma peça para ela. Essa peça também me abriu portas. Então, por isso que eu tô falando, outros formatos. Foi ótimo para mim, porque eu descobri que eu gosto de vários formatos, mas assim, se eu tivesse feito vários curtinhos lá no início, talvez eu tivesse aberto portas mais rápido, eu acho, assim, sabe? E tivesse descoberto essas questões de voz autoral mais rápido também, porque eu ralei muito para perceber que eu tinha padrões, sabe? Até porque eu não estava buscando eles intencionalmente, eu achava que o roteirista não tinha voz autoral, eu achava que isso era coisa de diretor-autor, entendeu? Não era para mim, eu só era chão de fábrica. Então, trouxe aqui para vocês exemplos interessantes de que dá para fazer, tá? O Takeaway Scenes, hoje em dia, ele, tipo, tá meio escondido no Vimeo, assim. Antigamente tinha um site, mas eu acho que o projeto se interrompeu, então eles pararam de manter o site. Mas era um projeto com vários diretores, na verdade, um projeto de diretores, galera de publicidade, assim, uma galera grande, mas que não queriam fazer experimentos narrativos e não queriam seu nome associado a isso. Não era sobre o nome, não era sobre, tipo, um filme era sobre, tipo, contar histórias, né? E tinha uma coisa muito legal nesse sentido da gente começar a pensar em voz autoral, que são as limitações. E essas limitações específicas mostram muito, são filmes muito interessantes de ver. Eu trouxe ele porque são filmes muito interessantes de ver, porque só usam luz da mise-en-scène, né? Então, abajur, luz do sol, luz do carro, usam só as luzes naturais, entre aspas, porque claro que tem o abajur está localizado no lugar certo, né? Esse tipo de pensamento tem ali. Mas eles não usam iluminação colocada ali, né? Tudo tinha que ser feito em um take, toda a história tinha que ser feita em um take, e geralmente o foco era muito no roteiro e nos atores, que era dito ali. Então é um projeto bem legalzinho de dar uma olhada, infelizmente só para a galera que entende inglês, porque pelo menos a última vez que eu fui buscar, eles não tinham ainda legenda em português. Muito rapidinhos, um de TikTok, e o outro que eu fiz, esse que eu falei, que eu fiz de carnaval, que começou a abrir minha cabeça para opa, eu podia ter feito um monte de curta e cortado uns atalhos, sabe? Então, primeiro eu vou mostrar o meu, depois esse do TikTok. Peraí, que eu tenho que interromper o compartilhamento e compartilhar de novo. Gente, se vocês tiverem perguntas, essas coisas, podem ou falar mesmo, ou falar no chat. Não sei se tem alguma regra, Gabi, tem alguma regra que vocês prefiram nesse sentido? Eu deixei o pessoal fazer as perguntas para o final para não cortar o fluxo do Perfeito. tá? Daí Tá bom, beleza. a Laís já levantou a mão e tem uma outra pergunta no chat, mas a gente faz no final. Beleza. Então, vamos lá. Esse, lembrando, fiz todo com o celular.
E agora vou mostrar para vocês o do TikTok. Que esse não é meu, é gringo, vocês vão ver claramente que é gringo. Eu vou explicar um pouquinho o que acontece depois, porque não tem legenda, mas assim, eu acho que vai ficar bem claro, mesmo que vocês não entendam o diálogo que rola, pensem muito no como isso foi feito, tá? É muito sobre isso que eu quero mostrar para vocês, na simplicidade da coisa e que funciona super bem, e que viraliza e que, sabe, é claro que você não pode garantir nunca que uma coisa vai viralizar, mas o simples e com uma boa sacada costuma estar ligado a isso, tá? Acho que eu não tenho como aumentar, mas... Every night about this time, oh my God, sorry, wrong number. I drift into our old rendezvous every night about this time. I'm so sorry. It's my first day. Don't sweat it. First days can be rough. If I just screw up, I should probably just quit. No, your note looked great. Think so? Very threatening. I was scared. Really? Oh, absolutely. I was thinking I should cut off a finger. What you've done is great. Don't change a thing. Thank you so much. Anytime. It's really been a pleasure, but I have to go. You've got this. Good luck. Então, basicamente trabalha a reversão de expectativa ali, né? O sequestrador manda um pedido de resgate, aí ela fala que não, e aí a pessoa do outro lado começa a ficar super insegura e ela começa a consolar, tipo, fazer um coach ali com o sequestrador. E é só isso. E recortes, entendeu? E uma esteticazinha fofinha. E assim, essa estéticazinha fofinha, etc., é claro que tá ligada à voz autoral da menina, aquela vibe Wes Anderson que ela quer para ela ali. Não precisa ser isso, mas pode ser simples, sabe? Era meu objetivo com esses dois projetos era mostrar para vocês que não necessariamente precisa ser uma coisa de outro mundo, não precisa necessariamente, especialmente se a gente está querendo mostrar o nosso roteiro. Não precisa ser extremamente bem produzido, extremamente bem dirigido. O melhor que vocês puderem, claro, ajuda a chamar a atenção, né? Ainda mais se a gente está falando de rede social, nesse caso aqui específico, né? Porque quanto mais atraente, mais fácil das pessoas pararem ali para ver numa rede social. Mas eu queria abrir a cabeça de vocês, se vocês não tivessem pensado sobre isso ainda, esse lugar pode ser um jeito interessante de começar a botar os roteiros no mundo e começar a mostrar eles para o mundo, especialmente, sabe? E de forma intencional, a coisa do consistente. Agora eu vou falar um pouquinho dessa questão do intencional. Esse cara aqui, o NDJ Pizza, eu adoro ele. Esse outro insight que eu vou trazer para vocês, inclusive é de um curso que ele tem no Skillshare, mas ele tem um podcast também sobre criatividade, esqueci o nome do podcast, mas se vocês... eu agora percebi que eu não estou mais compartilhando a tela, que maravilha, peraí. Tá, agora foi. Tá. Pronto. Se vocês pesquisarem aí no lugar que vocês gostam de ouvir podcast, esse nome, NDJ Pizza, vocês vão achar o podcast dele. De novo, outro recurso gringo, entendeu? Eu acho que a minha missão de vida é trazer um monte de recurso gringo, sair traduzindo ele, porque atualmente é quase tudo que eu faço nas mentorias, curadoria e selecionar coisa para as pessoas, traduzir isso, porque é muito chato que a gente não tenha esse conteúdo em português ainda. Mas qual é a ideia que ele propõe? Se você está querendo chegar em lugares que são complicados em termos de indústria, que é o caso da maioria de nós roteiristas, tentar fazer uma engenharia reversa de como é que você chama a atenção daquele guardião de limiar que você quer, tá? E aí, lembrando, toda vez que eu falo guardião de limiar, pensa canal, produtora, distribuidora, né? Guardião de limiar. Qual é a lógica? Você pensar num projeto paralelo que ele propõe aqui
Ele dá o exemplo até dele mesmo, que é um cara que faz, né, ele é um ilustrador, e ele queria fazer ilustração para pôster de banda, era uma coisa muito específica, e ele queria uma banda indie super famosa. Então, assim, para entender onde é que ele queria chegar. É pensar, sua indústria, no nosso caso, audiovisual, nosso mercado específico, onde a gente se encaixa. É claro que eu não sei todo mundo aqui, né? Mas a princípio, roteiro, né? E seu nicho, onde você se destaca? E aí entra aquele rolê todo da voz autoral que eu acabei de falar, tá? Onde é que você pode se destacar? Quais são os lugares que são mais interessantes para você estar? Não só no sentido de se destacar, mas no sentido de ser bom para você mesmo, porque, tipo, a gente faz pelos boletos, mas ou profissão raladora, entendeu? Então, assim, vamos também ter prazer com o que a gente escreve, sempre que possível, né? A gente sabe que algumas vezes pelos próprios boletos não dá, mas também existe uma coisa nesse mercado que lembra daquilo que eu falei, que demora, tem sorte. A gente sempre esquece de contar com a sorte, ou acha que é um discurso meio chato, mas rola o lance da sorte. Ela provavelmente vai rolar para você em algum momento. Só que não necessariamente vai ser no projeto que você escolheu. Então, se você pega tudo quanto é projeto, porque tá naquela ânsia de ter um portfólio com coisas, e você faz coisas que não tem nada a ver com você, nada a ver com a sua voz autoral, e se a sua sorte for justamente no projeto que, tipo, sabe, por exemplo, terror, e você odeia terror, você só topou aquele projeto porque ia ser mais uma parada no seu portfólio, e aí você fica conhecido como o quê? O roteirista de terror, e aí você vai fazer o quê? Um monte de filme de terror que você odeia fazer, olha só que maneiro, que legal esse... Então, assim, também é interessante começar a entender isso sobre a gente e planejar um pouco o que a gente produz, planejar um pouco o nosso portfólio. Nesse sentido, tem muita coisa nessa indústria que a gente não pode escolher. O como a gente se coloca aí pode, sabe? Isso depende muito da gente. Depende muito da gente. Porque nesse momento não tem ninguém mandando nada, né? No futuro a gente vai ter muitas hierarquias para lidar. Muitas hierarquias, muitas demandas, muitas mudanças que a gente vai fazer e nem sempre a gente vai concordar. Então, o que a gente pode, né? Então tá. Então a gente primeiro vai entender isso aqui. Nesse caso específico, o nicho, né? Então, que tipo de história você quer contar? E aí, alguns pensamentos que ele traz, né? Os guardiões de limiar costumam selecionar pessoas a partir do que elas já se demonstraram capazes de fazer. Então, a ideia é, você vai criar um projeto espelho para o que você quer ser selecionado para fazer. Se você quer trabalhar para um jornal, cria um jornal, né? Essa lógica. E que demonstre esse nicho, né? Que demonstre a sua voz autoral. Uma forma organizadinha de fazer isso seria criar um briefing, no sentido de qual é o problema que estão tentando resolver? Pega, digamos que você quer ser a pessoa que escreve comédias românticas para HBO Max. Eu tô falando isso porque tá brotando um monte de comédia romântica no HBO Max, então, assim, não é muito impossível essa lógica, né? Tá, que comédias românticas ainda faltam ali? E que podem ter uma demanda de, considerando o resto do portfólio da HBO e o tipo de público que a HBO atrai, o tipo de público que gosta de comédia romântica que a HBO atrai, quais são os tipos de comédia romântica que estão faltando ali que eu poderia produzir para ela, né? Então, pensar o seu projeto, e é claro que você vai fazer uma versão muito beta disso, considerando que a gente está falando de curta aqui, né? Uma versão muito aquela coisa do mínimo produto viável, né? Da galera da startup. O que está faltando, você vai tentar entregar esse valor. Você vai demonstrar que você tem esse valor nos seus roteiros, né? Escopo, quais são as especificações desse projeto? Você tem pessoas para te ajudar? Você tem atores para te ajudar? Se não, se é só você, o que só você pode fazer que tem, sabe? Assim, se você é o único ator que tem, esse tipo de coisa. Se você não quer que seja, onde é que você pode encontrar essas pessoas? Curso de teatro? Começar a bater nesses lugares, sabe? Tipo, que outras pessoas estão procurando portfólio que podem me ajudar, essas pessoas também querem portfólio, como é que a gente... Na faculdade de cinema, gente, é assim que a gente faz, tá? Porque ninguém tem grana. E a gente fazia muito curta mesmo. Na base do... todo mundo quer aquilo, todo mundo quer aqueles projetos no portfólio. Se é para trabalhar sem grana, o que é uma grande porcaria, tá? Mas nesse lugar, se você não pode pagar, o que você pode entregar de valor para outra pessoa, tá? E valor real. Sempre pensar nisso, eu acho importante. Entregáveis, ter data de começo e duração desse projeto,
paralelo que você vai fazer. Vão ser vários curtas? Vai ser um curta só? E aqui eu estou usando curta, gente, porque é a proposta da palestra, mas vocês podem pensar de novo, né? Eu fiz com uma websérie. Eu fiz uma websérie pensando em mulheres na faixa do início da vida adulta, que é o tipo de história que eu gosto de escrever, e que falando muito sobre expectativas de sucesso e questões mentais. E na época, o meu feminismo torto liberal de quem está começando a ser feminista era o que eu estava fazendo ali. As coisas mudaram, né? A voz autoral também muda junto com a gente, mas o que eu entreguei naquele projeto tinha muito a ver com o tipo de história que eu queria contar e que eu queria ver. Isso é muito legal de pensar. Qual o tipo de história que você quer ver? Esse estudo aqui do problema não precisa ser um estudo chato. Até porque, geralmente, se você escreve para um nicho que você gosta, você geralmente já vai saber isso aqui, porque você te falta que não foram contadas ainda nesse lugar, né? E aí é bem importante isso aqui dos entregáveis, porque se a gente está fazendo um projeto só pela gente, chances de que a gente vai enrolando com a barriga, né? Especialmente a galera criativa, às vezes tem esse problema, né? De não... Pelo menos, assim, os artistas que eu conheço passamos muito por essa mesma questão. Aí você vai o quê? Promover o seu projeto em lugares interessantes para ele estar. Então, onde ainda não existem guardiões de limiar, geralmente redes sociais, mas é bem legal, é bem importante você pensar onde está o público para aquele projeto também, né? Porque às vezes o seu público pode estar no TikTok, às vezes ele pode estar no Instagram, às vezes ele pode estar no Pinterest. Hoje em dia o Pinterest permite vídeo também. Sabe assim? Pensar um pouco fora da caixa de quais são os fóruns que essa galera frequenta, né? Nesse curso que algum de vocês vai ganhar, eu botei também um bônus de mapeamento de audiência, porque eu acho isso muito importante. O roteirista geralmente não para pensar nisso, de encontrar audiência, onde é que ela está, né? Para quem que é meu projeto? E agora vocês devem estar percebendo, né, a galera que participa de festival, edital, laboratório, que se inscreve, que cada vez mais eles estão pedindo isso, né? Quem é seu público-alvo? Qual é a sua estratégia de marketing? E deixa eu te falar que, dependendo da produtora que você trabalha, você vai ter que pensar nisso também, embora a princípio essa não seja a sua função. Então, assim, é bom saber, tá, gente? E guardiões mais acessíveis. Então, cara, às vezes é interessante pensar, fazer tem duas coisas aqui. Uma na exposição, que às vezes, ao invés de botar num perfil completamente novo, você pode tentar botar no perfil de alguém que é micro-influenciador naquele nicho que você quer, e aquela pessoa já vai ter aquela audiência, né? E para aquela pessoa pode ser muito interessante ter aquele conteúdo ali. De novo, pensar qual o valor que a pessoa está tendo também, sem necessariamente ser você pagar para essa pessoa. Mas quando você sabe muito bem qual é a sua audiência, eu, com a minha websérie, deu muito certo de audiência, mesmo tendo um nome bem problemático, que eu tentei mudar várias vezes, eu nunca achei, só achei o bom nome depois que ela terminou, que era Porn no YouTube, vocês devem imaginar, né? E aí, sim, eu consegui aí justamente o meu público, né? Mulheres 18 a 30 anos, vivendo as questões de vida daquelas personagens, e mesmo aparecendo aquele povo aleatório que também aparece com um nome desse no YouTube, vocês devem imaginar. Ainda assim, se eu olho as métricas do meu YouTube, a maior parte das pessoas que chegaram para a minha websérie foram as pessoas certas, porque eu, na produção de conteúdo prévio, fui muito estratégica, e no menos de R$30 que eu investi em anúncio, que na época era mais tranquilo, anunciar no Facebook, em 2018, isso que a gente está falando, eu fiz o trailer chegar em as pessoas certas, sabe? Atrair muita gente aleatória. Então, assim, esse tipo de pensamento fora da caixa, não é fora da caixa, ele é muito na caixa, inclusive, dos marqueteiros. Assim, a galera que estuda marketing deve estar cansada de ouvir esse tipo de estratégia, mas pensar nas nossas histórias como possíveis... onde investir esse tipo de estratégia, sabe? Não é só para vender coisa, também é para, tipo, fazer a nossa história chegar em mais lugares. E essa coisa de audiência influencia muito, tá? Eu sei que eu brilhava muito o olho nos laboratórios de roteiro que eu participei e das produtoras que eu consegui, quando eu falava o número de pessoas que eu consegui assistir a minha série, sendo que eu era uma pessoa desconhecida, todos os atores da minha série eram desconhecidos. Isso brilhou muito o olho das pessoas.
Mas também outra coisa interessante é essa engenharia reversa. Voltando àquele exemplo que eu estava dando da HBO, por exemplo. Quais são as produtoras brasileiras que estão trabalhando com a HBO agora, fazendo comédia romântica? Talvez não tenham 10, né? Mas assim, digamos que você liste todas elas, e depois delas você comece a pensar, tá, essas produtoras dão prestígio para quais outras produtoras? O LinkedIn ajuda muito nisso. Quem segue quem, tá? Quem essas produtoras estão seguindo também, para quem elas dão credibilidade? Talvez você não vá conseguir de cara uma ou dois, mas talvez uma produtora menor, que produza de forma quase artesanal, mas que impressione, percebam, não a HBO, mas a O2, que vai chegar na HBO. Assim, gente, eu tô chutando, tá? Botei O2 porque ela é gigante, não sei se a O2 já trabalhou com a HBO, mas assim, tô dando só um exemplo. Aí você vai tentar o quê? Você já vai tentar de cara a O2? Em rodada de negócio até pode, só que o que acontece muito em rodada de negócio, e assim, eu já passei por todas as situações de rodada, tá, gente? Desde aquele projeto que a pessoa fica super animada na hora e você manda nunca mais grilos. Todo roteirista já passou por isso, tá? Quando acontecer com você, fique tranquilo, fique em paz, que faz parte do processo, infelizmente, dessa indústria. Até aquelas pessoas que vão te enrolando ad eterno, e nada acontece, até fechar contrato, e hoje estou lá sendo representada, mas que também, gente, é uma situação, quando a gente está começando, que a gente cede muita coisa, são contratos que a gente cede muita coisa, são importantes na carreira, mas a gente cede muita coisa, e a gente está sempre nessa situação, como roteirista, especialmente iniciando, de quase... Entendam o que eu vou falar, entre muitas aspas, pedinte. A gente está numa situação, naquela hierarquia, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo aquela produtora nos escolher. Se a gente faz uma coisa um pouquinho mais estratégica de não tentar lá de cara, percebam, não estou falando para ninguém parar de tentar rodada de negócio, assim, não menosprezar uma produtora menor que pode fazer o seu nome e ficando maior. Quanto maior o seu nome enquanto roteirista no mercado, maior a sua barganha, maior a sua possibilidade de negociar os seus contratos, maior a sua possibilidade de... Porque, assim, eu acredito muito no que a Abra e a Gedar têm falado, tá? Eu concordo muito. Mas eu também sei que na hora de negociar, quando a gente está começando, é complicado. É complicado, a gente quer entrar, né? Então, fica cada vez mais fácil conforme o nosso nome vai aumentando. Então, isso é bem importante de pensar. Então, engenharia reversa, pensar com quais produtoras eu posso... E, às vezes, até, gente, não, de fato, uma para impressionar direto ao 2. Uma para impressionar aquela meio termo, que vai te impressionar a outra, que vai te... Entendeu? Isso ajuda muito, eu vou te falar. Quando eu consegui essa primeira produtora via série, graças ao meu mentor que lembrou de mim, nananana, quando eu falava na minha apresentação em rodada de negócio que eu estava trabalhando com tal produtora, antes de fazer o pitching, eu percebia que a pessoa assim, já prestava atenção em mim de outro jeito, sabe? Outra coisa que eu falo também em pitching, eu falo sobre a minha voz autoral no pitching. Quando eu me apresento, eu não dou fulaninha de tal todos os meus créditos, tudo que eu já fiz na vida. Eu falo o tipo de história que eu conto, o que eu sou boa em contar, o que eu já fiz com esse tipo de história. Tipo assim, eu tô dizendo que eu sou boa em contar isso por quê? Como é que eu provo isso? Então, esse tipo de pensamento também é importante na própria rodada, tá? E é isso. Quando a gente começa com uma possibilidade mais fácil, as possibilidades mais fáceis vão emprestando credibilidade para a gente e visibilidade para a gente. Então, é sempre pensando nessa lógica de galgando, já que é um mercado complicado, é um mercado muito calcado em quem indica, sim, é um mercado muito complicado e não à toa, tá, gente? Essa coisa a pessoa precisa lembrar de você, a pessoa precisa te querer na sala de roteiro, etc. Isso não vem só de um lugar clubista, isso vem de um lugar de... É um trabalho difícil pra caramba. Você tá numa sala de roteirista, é uma coisa complicada de você lidar com pessoas por muito tempo, criando um projeto, muitas pessoas e egos envolvidas, então você tem que querer estar com aquelas pessoas ali o tempo. Não vem do nada isso. Então, assim, provar que você é um bom profissional
e que você é capaz de fazer certas coisas, tem o seu destaque por conta disso também, sabe? Fazer as pessoas quererem trabalhar com você, ao invés de só esperar que, por graça do destino, obra e graça do destino, elas desejem trabalhar com você. E também pra galera, eu sou assim, gente, eu sou meio ambivertida, então às vezes pra mim é muito tranquilo estar numa roda de conversa, às vezes não. Quando a gente vai para festival fazer networking, sentar no bar para fazer networking, etc., não necessariamente você é muito bom nisso. Eu, por exemplo, eu adoro conversar, eu não sou muito bom em me vender. Eu sou uma pessoa péssima em me vender. Eu, inclusive, me sinto mal fazendo isso, é um negócio que eu tenho que mudar de mentalidade, porque senão a gente não trabalha, não é mesmo? Mas esse tipo de pensamento aqui, que é tipo, como é que o meu trabalho fala por mim, e eu preciso falar o menos possível, porque isso me deixa desconfortável. Isso me ajuda muito, tá? Analise os resultados. Depois que você fez você botou suas histórias no mundo, cada vez que você faz esse processo, porque você provavelmente não vai fazer uma vez só, até porque a carreira de roteirista, assim, dificilmente, gente, nenhuma história vai ser a história da sua vida, tá? Até porque várias coisas acontecem com cada uma das histórias da sua vida. Várias frustrações no meio do caminho, especialmente porque a gente está falando de audiovisual, tá? Audiovisual é uma arte coletiva, vários inputs de várias pessoas, vários artistas trabalhando para chegar na obra final, e muitas vezes com pessoas que pensam que roteiro não é arte. Então, assim, é bom você não achar que cada roteiro que você fizer vai ser a história da sua vida, tá? Mas, mais um parêntese dos meus 500 que eu já fiz até agora. Cada vez que você passar por esse processo de mostrar o seu trabalho, olhar para trás e pensar, isso aqui foi a única coisa que eu fiz, isso tudo que eu tô falando para vocês, no sentido de intencionalmente, tá? O resto todo, eu fui na intuição e, opa, deu certo. Aí, porque eu olhei para trás e percebi o que deu certo aqui, foi que então tem uma coisa aí, e depois eu comecei a pesquisar pessoas que falassem disso, tá? E assim que eu encontrei o Andy, que eu tô falando para vocês aqui, assim que eu encontrei a Lisa Condon, que falava de voz autoral, eu comecei a pesquisar pessoas que estavam falando de como é que a gente faz isso intencionalmente. Mas eu fiz meio no susto. A parte de analisar o resultado eu fiz, que é o que daqui funcionou para mim? Você sentiu que esse era mesmo o seu rolê? Por exemplo, eu amei o websérie, para mim é um dos formatos que eu mais amo escrever. Eu não amei tanta coisa de direção, porque gerir pessoas, entendeu? Eu sou roteirista, eu gosto de ficar quieta no meu canto, entendeu? Embora eu goste muito de pensar toda a parte artística da coisa, essa coisa de gerir pessoas é um job aí, é um trabalho. Esse foi o objetivo, certo? Pode ser que você tenha encontrado novos sucessos quando o processo te deu perspectiva, no sentido de, às vezes a gente acha que um projeto tem tudo a ver com o que a gente está, né, nesse processo todo que eu estou falando, de mirar em algum lugar, tentar estrategicamente algo. Às vezes, nesse processo, você percebe que não era bem aquilo, mas você ganha perspectiva do que pode ser. Voz autoral também é muito fazer coisas que a gente... Fazer coisas para descobrir o que a gente não gosta também. Tem aquilo que eu falei para vocês lá atrás, de que às vezes você faz uma coisa que você não gosta, está lá no seu portfólio, aquilo dá certo e você se ferra. Mas, assim, também é importante passar por coisas que você intui que pode ser legal testar para ver se é ou não. A gente só entende mesmo a voz autoral fazendo. Foi estratégico o suficiente? Porque às vezes você achou que estava sendo e não foi, e geralmente a gente consegue perceber, depois que a coisa foi feita, quando você olha para trás, o que você acha ali que poderia ter sido feito diferente ali naquelas pecinhas de xadrez, sabe? E você atravessou o limiar, você chegou no guardião que você queria, que pode ser um daqueles 10, né? Você conseguiu fazer a sua intenção inicial? Se não... por que você acha que não? O que rolou ali? Talvez mudar de guardião com o mesmo projeto? Talvez tentar um projeto diferente? Ouvir muito também, tá, gente? Aproveitar esses momentos. Uma coisa que eu vejo muito em... Não rodada de negócio, que a gente não vê geralmente rodada de negócio dos outros, mas em pitching, as pessoas muito preocupadas, muito afoitas em contar a história, e não ouvem o que a galera fala de volta. E tem coisas preciosíssimas quando a gente ouve os players, tá? Então, nesse processo de mostrar, você também vai ouvir.
não só players, mas audiência, e vai começar a perceber, opa, isso aqui eu posso adotar, isso aqui funciona para mim, né? Não estou falando de vender a alma não, tá, gente? Estou falando de, tipo, isso aqui faz sentido para mim? Bora lá, né? Outra coisa que curta também funciona muito como prova de conceito. E aí vocês já devem ter, a galera que está estudando um pouco há mais tempo, já deve ter percebido, conhecido alguns. Por exemplo, o Whiplash é um dos mais famosos recentes, né? Que você usa um curta-metragem para provar uma história maior. Um projeto de longa, um projeto de série. E aí prova de conceito tanto de que, opa, galera da indústria, isso aqui funciona, mas também para você mesmo de que aquele projeto tem alguma coisa a mais. Às vezes você testar numa versão menor da história, e aí sempre cuidado para não fazer aquele longa achatado, que eu falo sempre, né? Esse curso de curta que alguém vai ganhar no final, foi muito pensando nisso, assim, existe roteiro de curta e existe roteiro de longa. Quando as pessoas tentam achatar um longa no curta-metragem, geralmente dá ruim, tá? Mas aí tenta provar o quê? O conceito, a ideia, um personagem que você quer testar, um mundo, um conceito de mundo que você quer testar, uma dinâmica específica de situação, né? The Office da vida, uma atmosfera, você enquanto realizador, né? Você enquanto roteirista. Então, prova de conceito no sentido, isso aqui funciona, um teste, né? Curta ajuda muito no teste por conta daquilo que eu falei de é mais barato de fazer. E aí, alguns casos famosos, né? O Whiplash, Bug Night começou como curta, Babadook começou como curta, Jogos Mortais começou como curta. E a gente tem um case brasileiro maravilhoso, que é Eu Não Quero Voltar Sozinho. Ele queria fazer um longa desde o começo, só que não tinha dinheiro, né? E aí conseguiu editar o Cine Educação para curta-metragem. E ele tinha um problema quando ele tentava vender essa ideia de longa, que era, para quem não conhece, Eu Não Quero Voltar Sozinho, a história de menino se apaixonando pela primeira vez pelo melhor amigo, então se descobrindo gay, mas é um menino cego. Então, um menino cego se descobrindo gay. Quando você fala isso, as pessoas podem achar que é um dramalhão. E a tendência, considerando o que era o cinema LGBT da época, era pensar que ia para esse lado pesado, né? Sendo que o filme vai todo por outro lado, é leve, é um coming of age, né? Comédia romântica de amadurecimento, aquela coisa super gostosinha, infanto-juvenil. E para isso, para mostrar isso, então, ele fez o curso tal, passou pelo circuito de festivais, ganhou uma pá de prêmio. E qual foi a estratégia interessante ali? Botar no YouTube. Porque era um público muito, ainda mas na época muito mais carente de obras produzidas para eles. Então, assim, 2.000 visualizações em 2010, tá? No YouTube, que era o YouTube de 2010. E aí, quando o longa foi filmado, que isso facilitou muito conseguir distribuidora, conseguir financiar o longa em si, mas já muito porque já tinha uma audiência e essa audiência se converteu no cinema. Pensem, cinema brasileiro de 2013, a gente já não estava mais naquela nobre época da renascença do cinema brasileiro, com salas lotadas, com gente em cidade cobrando a distribuidora e o cineasta se o filme não ia passar na cidade. Então, assim, isso para um filme independente, adolescente, LGBT, tá? Por quê? Esse boom foi causado com o curta. Eu ia também, não vou mostrar, gente, eu até separei para mostrar, mas eu acho que esse filme, ele é muito bom, e parte do que ele é muito bom é porque ele dá muito susto, ele é aterrorizante, e ele é um curta de 3 minutos. Esse diretor do Live, para quem não conhece, virou um longa, e aquela galera que produz um monte de filme de terror, esqueci o nome da produtora, gente, mas é a mesma galera dos Jogos Mortais que faz milhões com filmes de baixíssimo orçamento de... Alguém deve saber qual é o nome dessa produtora.
Chamou atenção porque viralizou na internet, viralizou porque justamente é um conceito fenomenal, baratíssimo de fazer, um negócio que você fala assim, gente, eu faço isso na minha casa, se pá, assim, é um negócio, aconselho de ver. Eu não vou mostrar porque eu não sei, que não gosta de levar susto, tem gente que não gosta de terror mesmo, assim, é um gênero Não é que é para algumas Paula. pessoas. Oi? Não é tão assustador. Ah, cara, tem alguém que tem problema? Eu acho. Tem problema. Gente, esse filme também virou longa, né, Paula? Virou longa, justamente. E ele virou longa porque chegou nessa produtora via... E depois o cara seguiu com uma carreira maravilhosíssima em Hollywood, não por conta dos festivais, mas porque viralizou na internet. Ó, pronto, aí, eu odeio terror. É por isso, porque terror é um gênero, é que nem todos os gêneros dos afetos, né? Terror, pornô e melodrama são gêneros que as pessoas ou amam ou elas odeiam, entendeu? Então, assim, eu não vou forçar ninguém a, a passar por algo que não quer. Quem quiser depois vai pesquisar. Lights Out, muito fácil de achar no YouTube. E aí, o que é interessante depois de tudo isso que a gente falou, né? Pensar sempre, quando você está pensando no seu roteiro, se você está pensando nessa ideia de utilizar ele como uma construção de carreira e talvez até um certo trampolim para sua carreira, já enquanto você está pensando no roteiro, pensar já na distribuição e qual é o seu nicho, qual é a sua audiência. Então, muito importante nessa hora de inscrever em festival, uma coisa que as pessoas não pensam nessa aula de distribuição que tem lá no Minha História em Curta, né, dentro desse curta como bônus, eu falo um pouco disso, que as pessoas às vezes não pensam no para que elas estão se inscrevendo no festival. Não é só pelo prêmio, tá, gente? Ganhar o louro lá da indicação e o prêmio, isso é muito bom, isso pode ser muito estratégico, mas uma das coisas mais importantes em festival é você estar no festival, por conta das rodadas de negócio, por causa do networking. Muita gente deixa de abrir portas e gasta muita grana porque você se inscreveu em festival. Desculpa, gente. É um dinheiro que vai, inclusive, outra coisa que eu falo nesse bônus é separar uma parte do orçamento do curta. Se você vai seguir o caminho dos festivais, separar um orçamento do curta para os festivais, mas saber em quais são os festivais onde os seus guardiões vão estar. É num festival de fantasia e terror? É num festival de comédia? Porque às vezes não vale a pena você tentar Sundance, entendeu? É um dinheiro que vai embora à toa. Então, assim, qual é o seu objetivo, com quem você quer falar? E nas redes sociais, colocar na frente da audiência certa a sua história, né? Então, são 2 bônus que estão lá, que eu acho importante o roteirista pensar nisso, gente. E também a questão de possibilidade de captar. Outra coisa que é mais tranquilo no curta é que geralmente é um orçamento que cabe no financiamento coletivo, que os amigos e a família dão um jeito, sabe assim? Aquele financiamento coletivo que os amigos dos atores, você consegue, com um grupo pequeno de pessoas, a grana suficiente para fazer um curta. Quando a gente entra na seara da websérie, do longa, etc., você já tem que ter uma audiência. Isso aí por experiência própria, tá? Porque financiamento coletivo não... Mas sei de webséries que conseguem um financiamento coletivo o quê? Na segunda temporada, porque você já tem uma audiência construída. A gente tem mais editais de streaming e canais. Eu espero muito, muito, muito que o edital da Cardume de realização role de novo, porque foi muito maravilhoso esse edital. Aliás, a Cardume tem vários editais ótimos para curta, tá? De argumento, de roteiro, fiquem ligados lá. E é um streaming que compra curta-metragem também. Tem editais dos canais. Tem inscrição, depois que você já fez o curta, para eles exibirem, então tem um lugar legal de olhar. E aí é tipo canal curta, Box Brasil. Oi. Repete que você falou dos canais que deu uma cortada no seu áudio. Ah, tá. Então, tava falando que tem alguns canais que tem edital de curta, e tem canais que tem também no site aberto para você mandar possivelmente exibição. Então, que dá exibição curta, Box Brasil, não sei se o Canal Brasil ainda tem, mas assim, ficar de olho, né, que são locais possíveis. Editais municipais e estaduais. Lei Rouanet, o que a Lei Rouanet tem de audiovisual hoje em dia ainda é curta-metragem e tem websérie também.
E leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que teremos aí pelo menos uns 2 anos dessas leis, vale aproveitar, né? E que são leis mais tranquilas. Se você nunca pegou um edital, gente, são leis que são bem, bem interessantes de olhar. Curta-metragem, por exemplo, com a minha série eu não poderia fazer pontuação na Ancine, mas com curta-metragem você pode começar a fazer pontuação na Ancine. E aí, para estreante, num longa, eles vão pedir 0 pontos. Olha só, 2 curtas-metragens, você consegue 2 pontos para ser estreante e começar a ser interessante para um produtor ter para captar. Esse tipo de lógica que às vezes a gente não para pensar, mas que tá aí, né? Como é que a gente consegue entrar no mercado, já que não querem abrir as portas para a gente? Esse tipo de pensamento. Lugares legais para descobrir editais fora, né? Roteiros e narrativas. Prosas.com.br. Os grupos do Boa Filmes também costumam divulgar bem legal, assim, os editais. Que eu conheço, tá? Podem existir outras, mas esses me mantêm muito bem informado. E se o Whiplash não aconteceu demorar, tem uma citação que eu peguei de um blog, que esse Michael Litwock, que é um cineasta que rolou rola isso também, tá, gente? De rolar o Whiplash da vida da pessoa e que depois não dá em nada. É do tipo, você achar, agora minha carreira foi. E não foi, né? A coisa se transforma, mas não... Uma carreira é, tipo, jornada da heroína, entendeu? Muitos setbacks aí. Então, se demorar ou se acontecer, mas não foi ainda, e você continuar fazendo para outras portas irem se abrindo, e às vezes portas que você nem imaginou, de colaborações interessantes, de uma produtora. A gente pensa muito em se manter financeiramente com o grande trabalho, mas às vezes são nos trabalhos pequenos que a gente vai tendo várias oportunidades, porque as pessoas querem trabalhar com a gente de novo, de novo, de novo, de novo. Né? Aquilo que a gente estava falando antes dos clubinhos, a gente às vezes pode conseguir clubinhos nossos, onde a gente menos espera. Então, assim, e se você tem uma produtora amiga que se inscreve constantemente em edital e é boa em passar, estamos aí trabalhando, né? Então, ter isso em mente também. E aí, falar um pouquinho do Minha História em Curta, para quem tiver interesse, vocês entenderem o que tem lá dentro também, e para quem ganhar eu foco muito, foi uma imersão que eu fiz nos dias 11 e 12 de fevereiro, ela hoje está gravada, com todos os PDFs, todos os exercícios e os questionamentos da galera, mas também eu respondo todo mundo, não só na plataforma, tá, gente? Eu sou me mandou uma DM que eu discuto com você, eu sou filme, eu sou essa pessoa. Por enquanto, eu sou essa pessoa, enquanto a vida me deixa, eu sou essa pessoa. Mas foquei muito em quais são as peculiaridades do curta-metragem. Como é que é diferente escrever para curta e escrever para longa? Como é que a gente pensa numa história de curta e não numa história de longa e tenta transformar e atarrachar num curta? Mesmo fazendo prova de conceito, o que a gente escolhe de um longa para mostrar num curta? Né? Ao invés de tentar enfiar tudo ali nessa história. E eu decidi fazer isso aqui porque eu não tive isso na faculdade, eu não tive isso em curso de roteiro nenhum, isso me ferrou muito. Por muito tempo, cheio de curta gringas. Os gringos estudam muito isso, porque eles fazem muito curta, de forma intencional. Né? Então, é basicamente isso, e pensando muito o que mostrar do personagem de curta-metragem, como é que a gente planeja estrutura de curta e escaleta. É um geralzão, mas pensando no curta também, com vários exemplinhos para quem. E aí, os bônus que eu saí mencionando várias vezes aqui, tem uma série de aulas, tem muito voz autoral dentro do curso, e eu achei bom a galera ter. Uma aula sobre mapear audiência, uma aula sobre distribuição, uma aula sobre produção. O preço cheio foi 98, mas para a galera aqui, e também porque é uma gravação de uma imersão, eu estou cobrando 75, fazendo esse 20. Parei de compartilhar? Acho que foi, né? Parei. Alguém vai ganhar uma entrada
0800 bilhetinho de ouro. Então, eu acho que é isso. Comentários. Bora papear um pouquinho. Vamos para as perguntas. A Rosana perguntou qual que é o nome da autora do livro que você falou sobre voz autoral. Tem como você colocar no chat? Tem, deixa eu botar aqui. Lisa Ongdon. Tem. E eu acho que em espanhol também. Em português, infelizmente. Tá. Ai, que massa! Recebeu o CPB hoje do primeiro filme. Emoção. Para desenvolver uma websérie, quantos episódios você recomendaria? No mínimo 3. Quantos minutos por episódio? Depende de para onde você está fazendo a websérie. Se você está fazendo para o TikTok, é diferente de você está fazendo para o YouTube, né? Então, estudar, e além disso, estudar a sua audiência. Sua audiência costuma gostar de histórias em que formato, em que duração. Pensar nisso é importante na hora de... O legal da websérie é que é um dos formatos mais... e é por isso que eu gosto tanto e estou numa associação disso, porque é um dos formatos que mais permite exploração, de ter uma série que tem episódio de 1 minuto e episódio de 5 e episódio de 20 na mesma série. Se fizer sentido narrativamente, por que não, sabe? Então é interessante nesse sentido. Curiosa, que associação que você faz parte, Paulo, que você está falando da websérie? É a Digital BR. Eu acho que eu tenho um arroba no Instagram. Finalmente, a gente passou a pandemia inteira tentando legalizar a associação, agora ela está legal e em breve vamos começar a fazer coisas com ela. Deixa eu achar aqui. Digital BR. Vou passar o arroba para vocês aí na... Beleza. Perguntaram, esse curta do carnaval, você fez e editou depois? Como que foi o processo? Dá para você comentar um pouquinho, o roteiro, como que fez, como que foi a filmagem? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu parti da ideia de que eu queria muito de curta, tá, gente? Porque é uma websérie antológica e eu pensei muito numa lógica de curta. Eu queria fazer uma história de carnaval e eu tava numa fase muito lendo Bauman, Amores Líquidos, assim, eu tava nessa fase. E eu queria falar sobre essa fobia de compromisso e eu pensei, cara, eu posso usar a estrutura do carnaval, né, dos dias do carnaval para um amor efêmero durante o carnaval, mas quando chega a quarta-feira de cinzas, pode virar real. Então ela vai tentar fugir disso, né? E esse ser o ponto de virada no qual eu organizo minha história. Inclusive, eu explico bem isso no curso, a questão de organizar em torno de um ponto de virada, em um momento de descoberta, ou de grande... Basicamente, um momento de grande catarse do personagem, você organizar o seu curta-metragem em volta disso, tá? Mas aí eu pensei nisso, essa foi uma história, como eu não queria ter diálogo, porque eu não ia ter condição de gravar áudio, nem mixar áudio, eu só ia poder editar e botar uma musiquinha no fundo, era o que eu tinha capacidade de fazer. Paulo? Sua internet Tudo... tá travando. Oi, tá me ouvindo? Tá travando bastante, tá? Internet? Volta lá que você não tinha Oh, condição de mixar o áudio. Voltou? Do mixar o áudio, onde ficou? Pronto. Aliás, essa é uma dica boa, tá, gente? Pensem, não façam engenharia reversa de cada projeto de vocês. Qual é a minha condição que eu tenho? Partam do que você tem para ir pensar na história. Também é muito importante se você, tipo... eu, no caso, tinha amigas atrizes, eu tinha, na verdade, um casal de amigos atores e amigas atrizes, eu tinha amigos que estavam de boa para ser minha pseudo-equipe e me ajudar a proteger o celular que eu tinha acabado de comprar em bloco de carnaval, e estavam de boa de eu pagar umas cervejas para eles e aparecerem de figuração no meu filme. Eu tinha o apartamento dessa minha amiga atriz e a minha casa, e era isso que eu tinha. E aí, bora lá. E as fantasias, a amiga dela, maquiadora, que inclusive figurou no filme, tinha. Paguei
que é o mínimo que eu acho, o mínimo é transporte e alimentação para o povo, nesse caso, transporte, alimentação e breja, porque, né, e fomos lá, eu e meu celularzinho, roteiro, nesse caso específico, estava falando do áudio por conta disso, nesse caso específico, eu fiz só uma escaleta, eu não roteirizei muito a fundo, né, fiquei na escaleta do que eu queria, fiz um storyboard um pouquinho também, para eu ter noção. Então, tá travando a palma. Travou de novo? Tá parecendo um robozinho falando pá. Durante a palestra ficou travando também? Ficou em alguns momentos, tá. Vai, continua. Não, mas foi isso. Aí eu filmei e depois eu editei. E foi isso. Beleza. O Carlson perguntou a questão de abordar uma produtora para apresentar o curta. Pode chegar lá no e-mail, mandar e-mail? O que você acha disso? Melhor preparar o terreno de outra forma. Travou tudo para mim. Peraí, o Carlos perguntou o quê? Ele perguntou se para abordar produtora, você já pode chegar e mandar e-mail, o que você acha? Qual é a melhor recomendação para abordar a produtora? Então, vamos falar, né? Se você já tem algum ponto, e é por isso que é legal participar de festivais, né? Conhecer networking, você vai contato. Se você não tem contato, eu, antes de sair mandando e-mail, etc., eu tentaria encontrar quem é a pessoa que está ligada a conteúdo via LinkedIn da vida. Tentaria falar primeiro com ela numa rede social sem ser chato, tá, gente? No sentido de, tem um projeto legal, etc., que eu acho que é no perfil de vocês. Nesses momentos, sempre mostrar que você estudou a produtora, sempre mostrar que você se importa com a produtora, e assim, por que você está indo atrás dessa produtora? E por que você acha que o seu projeto tem valor para aquela produtora? E sem ser, gente, é muito importante não ser chato, tá? É importante ter cara de pau e saber a diferença entre ser cara de pau e ser chato. Se a pessoa está te cortando, não, tá? E aí, no processo de e-mail, digamos que a pessoa te deu o e-mail, etc. Se a pessoa já te fala para mandar argumento, você manda. Se não, eu acho muito importante a gente ter fases, assim como a gente faz para edital de argumento, etc. Você vai mandar logline, sinopse. Você fazer um pitching em fases. Você vai dando aos pouquinhos e a pessoa vai pedindo mais. Você não envia o seu roteiro de 30 páginas, por favor, não faça um curto de 30 páginas, porque você não vai poder botar isso em festival em lugar nenhum, mas você não vai mandar o seu roteiro de 30 páginas direto para a produtora. Você vai em partes, criando aquela relação e percebendo, ela quer mais, a não ser que a pessoa já te abriu totalmente a... Mas outra coisa também muito importante quando estiver fazendo esse processo, o pesquisar, não só no sentido de demonstrar que você está interessado de fato na produtora, e de fato está, mas também para se proteger de situação merda, tá, gente? Então, assim, antes de você abordar a produtora, tenta descobrir com quem essa produtora trabalhou antes, tentar conversar com essas pessoas para saber se a experiência dessas pessoas com essa produtora foi legal, tá? Porque também tem muita... Quanto mais... produtora grande, dependendo da produtora também, faz muita merda, mas produtora pequena, que a gente não tem noção, tem todo tipo de gente nesse mercado, tá, gente? Todo tipo de gente. Tem gente muito incrível de trabalhar, tem gente que quer se aproveitar dos outros mesmo, tem gente que vai pegar o seu projeto, vai plagiar e você não vai ter direito nenhum depois e fica por isso mesmo. Então, assim, sempre, tudo registrado. Não bata na porta de ninguém sem nada registrado, pelo amor dos céus. 2, se certifique de quem são essas pessoas antes. Se vale mesmo a pena trabalhar com elas. Aí sim, esse contato, tá? É importante também falar. E quando você tem uma lista grande, o legal de você fazer uma lista grande de uma engenharia reversa é que, não rolou com a 1, você tenta com a 2, né? E ter a casca para o não também, tá, gente? O não nem sempre é sobre você, nem sempre é sobre o projeto. Às vezes mas na maioria das vezes tem outros interesses ali relacionados. Isso é muito importante de ter em mente também. Beleza. A Vivian perguntou em relação ao número de páginas de um curso. Ela está começando agora, ela não sabe muito bem. Era que eu estava falando dos 30 minutos, né? Tentar, gente.
Se você, especialmente se você quer seguir festival, circuito de festival, a maioria dos festivais tem limite de 15 minutos. E 15 minutos, dependendo do seu gênero, porque tem gênero que não é literalmente 1 minuto uma página, mas assim, geralmente 15 páginas, tá? É o ideal, assim. Mas, assim, de limite, tá? Seu curta pode ser bem menor do que isso. Tá, e uma outra dica, talvez eu ache interessante, Paulo, eu acho que você deve falar isso no curso, é a questão de como desenvolver a narrativa do curta, né? Que o pessoal sempre tem muita dúvida disso. Ah, mas é 3 atos? Como que faz? É um ato, ponto de virada? Sabe essa confusão básica, assim? Você pode dar um pouquinho para o pessoal sobre isso? Eu acho interessante. Eu especificamente, mas isso vai para pessoa, para além de curta, tá? História. História eu gosto de desenvolver em 4 atos, porque é o orgânico de lição de sobrevivência. Isso, para mim, tipo, mudou, revolucionou todos os meus processos. Mas você pode fazer em 3 atos, 4 atos, 5 atos. A organização de início, meio e fim continua funcionando para curta como funciona para longa. A diferença vai ser em quantidade de pontos de virada, e não só quantidade, mas o que tem ali entre eles. E eu costumo, é aquilo que eu falei, né? Eu costumo muito pensar em qual vai ser o ponto de ou descoberta, ou transformação, ou decisão, ou crise. Geralmente são esses 4: crise, descoberta, decisão, transformação, que aquele curta é sobre. Geralmente ele é sobre esse momento na vida de uma personagem. Quando um longa é sobre toda uma transformação, a gente vê todo um arco de personagem acontecendo. Um curta é quase como se fosse um ponto de virada dentro de um longa, né? Um ponto de virada, essa transformação, crise, né, descoberta, que são essas fases do arco de personagem. Um arco de personagem daquela história. E aí eu faço essa subdivisão em 4 atos, no meu caso, que é o que eu gosto de fazer, mas pode ser em 3, pode ser em 5, né, o que for funcionar para você. Pensando que esse momento vai ser ou o começo da história, ou o meio da história, ou o final da história. Ou eu vou terminar no ápice da descoberta, decisão, ou eu vou começar com ela e o filme vai ser o resultado disso, é o resultado imediato disso, que acontece no momento imediato do que rolou, ou é sobre a preparação para esse momento e o resultado imediato, né, quando está no meio do caminho. Mas é mais comum a gente ver em curta ou logo no final ou logo no começo, tá? Certo. Aí o Carlos perguntou, sobre os 4 atos. O que é os 4 atos? Então, aquilo que eu estava falando de lição de sobrevivência. Histórias, a natureza das histórias é passar para frente lição de sobrevivência. Mesmo que você não tenha parado para pensar sobre isso, mesmo que você tenha contado várias histórias na sua vida e tenha achado que você não contou lições de sobrevivência, você estava. O tema é o núcleo dessa lição de sobrevivência que você está passando para frente. E aí, por conta disso, toda a história é organizada em um problema aparece na vida da personagem que vai fazer ela ter que passar por aprender essa lição, né? Ela vai ter que aprender a resolver esse problema, seja um problema de caráter externo, um caráter interno, ou o que mais costuma acontecer na narrativa contemporânea de ser uma questão interna que o externo é a metáfora para isso, né? Aí a personagem vai tentar resolver isso de forma equivocada, porque ela não viveu a lição de sobrevivência ainda, né? Ela tá equivocada na estratégia dela. Aí ela vai aprender, vai ter as informações suficientes de qual seria o caminho certo para isso. Ela vai tomar as decisões a partir desse aprendizado. Ela pode decidir que ela vai seguir esse aprendizado, essa informação nova, ou que ela não vai seguir. Geralmente, quando ela não segue, é um arco trágico de personagem, né? Porque a personagem ficou muito apegada ao que ela conhecia antes e não conseguiu. Ou foi tarde demais aquele aprendizado, né? Se a gente está falando de tragédia clássica. Ou se é um arco positivo, né? Ela vai pegar aquela informação que ela aprendeu e, tipo, lição de sobrevivência mesmo. Ela chega num novo resultado, uma pessoa com aquela consciência, né? E aí, por isso que eu prefiro 4 atos, porque aí fica muito mais fácil para mim
Até o primeiro ponto de virada o problema apareceu na vida da personagem, né? Então, esse identicitante, o problema, primeiro ponto de virada, ela decide encarar o problema. Aí, segundo ato, estratégia equivocada. Então, geralmente, a gente vai ter o primeiro puxão de tapete, né? Que os americanos chamam de pinch, que é tipo beliscão. Eu gosto de pensar em puxão de tapete, que é quando a personagem começou a tentar aquela estratégia e alguma coisa, geralmente a força antagonista, ou ela mesma, se ela é a própria força antagonista, fez ela, tipo, ter o tapete puxado naquela estratégia. E aí, ela, a partir desse puxão de tapete, ela vai para o ponto médio, que é o momento da então era assim. Eu começo a enxergar a verdade das coisas. Eu começo a entender a lição de sobrevivência. No ponto médio, terceiro ato, que é a personagem com uma estratégia informada. Ela agora tem a informação. Se a estratégia dela é boa ou ruim a partir daquela informação, vai da sua escolha, mas ela tem a estratégia informada. E aí, o quarto ato, que é a partir do terceiro ponto de virada, que é o momento do low point, porque no meio desse terceiro ato a gente tem um outro puxão, que é quando ela tem essa informação, assim, o problema, enquanto ela tinha a visão equivocada, ele era muito menor do que quando ela tem a visão total, ela percebe que o problema era muito maior do que ela imaginava, né? E aí, terceiro puxão de tapete, o terceiro ponto de virada, que é aquele low point, né? O personagem está em crise, ela acha que ela não vai conseguir, esse problema é gigantesco, perdi tudo. E aí, ali ela toma a decisão de vou encarar isso de qual forma, a partir de tudo que eu aprendi até então. E nisso a gente vai ter o clímax, que aí é o quarto, que eu chamo de quarto ato. Eu gosto também de pensar no quarto ato, porque o terceiro ato faz muita gente esquecer ou essa fase pós-ponto médio, né, que eu chamo de terceiro ato, no churrasco, e aí não tem desenvolvimento nenhum até a crise, ou a parte final, que é clímax e resolução, também a pessoa vai correndão assim, e você não tem uma resolução satisfatória da história. Por isso que eu gosto dos 4 atos. É o único jeito de contar? Claro que não. 5 atos funciona, 6 atos funciona, 8 atos funciona, 3 atos funciona. É sempre estudar essas coisas, testar e ver o que funciona melhor para você. E às vezes até o que funciona melhor para o formato, porque, por exemplo, todas as jornadas arquetípicas se encaixam nisso, né? Então, jornada da heroína, jornada do herói, jornada da heroína externa e interna, né? Promessa da Virgem. Todas as jornadas arquetípicas, jornada do herói falho, encaixam nisso. Então, às vezes, eu prefiro, se eu já sei com certeza que a minha história é uma promessa da Virgem, eu nem penso tanto na estrutura clássica. Eu escaleto pensando na promessa da Virgem, e aí depois, até se eu estou sentindo que tem alguma coisa frouxa, eu encaixo na estrutura para ver o que está rolando. Mas acho que eu não sei se respondi. Respondi? Eu entendi. Respondeu, Carlos. Caiu no meio do caminho? Não. O que eu tô falando? O Otávio perguntou o que você acha mais interessante, investir para produção de cursos, para o TikTok ou o YouTube? Ai, gente, o TikTok... Depende. O TikTok ajuda muito, viu? Porque o TikTok entrega muito mais do que o YouTube, né? Mas o Short também. O Short está entregando loucamente. Vai depender da sua estratégia, eu acho. É aquilo que eu falei de saber onde é que a sua audiência tá. Porque, por exemplo, se você tem uma história LGBT, tem uma audiência já cativa que busca isso assiduamente no YouTube. Então, assim, talvez valha mais a pena você fazer short, entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Depende. Você vai falar sobre maternidade, por que não Pinterest, entendeu? É pensar mesmo onde é que tá a tua audiência. Para quem não sabe, gente, o short que a Paula está fazendo são vídeos curtos do YouTube, tá? É a mesma coisa, o mesmo formato do Reels, do TikTok. É um videozinho no mesmo formato, só que ele é curtozinho, acho que até 1 minuto, né? Eu acho que ainda é. Até 1 minuto. O short acho que até 1 minuto lá do YouTube. É isso, tá? Bom, as perguntas do chat acho que já foram, daí eu queria saber, gente, alguém quer abrir o microfone, fazer pergunta, só levantar a mão, a gente faz a filinha aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Fábio, pode abrir o microfone e falar. Não, eu só queria relembrar exatamente a questão da promessa da Virgem, que eu esqueci. Então, a Promessa da Virgem é uma jornada... É bem um arquinho quase plano. É uma personagem que
tá num mundo que é opressor, de alguma forma, ela tem alguma habilidade, algum poder, alguma crença que tem um certo embate com o mundo que ela tá. E aí a história dela vai ser sobre descobrir essa habilidade, começar a desenvolver essa habilidade de forma um pouco secreta em relação a esse mundo, e aí ficar tão apaixonada por viver essa vida naquela habilidade que ela começa a lutar contra essa opressão externa. Então, é quase como se fosse uma mistura de arco positivo com arco plano. Eu gosto muito, inclusive, desses encaixes de arco, tá, gente? Eu adoro brincar com essas coisas. Mas é essa lógica da personagem que descobre, é quase como se ela descobrisse um superpoder que não pode nesse mundo, e aí ela encara, entendeu? E acaba precisando fugir desse mundo um tempo, depois voltando para lutar, se você for seguir a jornadinha exatamente. Aliás, nenhuma jornada arquetípica vocês precisam seguir todos os passos, tá, gente? Isso é bem importante de falar. Vale ver o que dali é útil para sua história. Entendi. Aí também, para quem tem dúvida em relação a isso, a gente vai ter uma palestra da Lorena, esqueci sobre o nome dela, da Lorena, que fala sobre a jornada da heroína. Ela vai contar tudo. Maravilhoso. Lorena Montenegro, não esqueço. Acho que vai ser dia 13, acho que na segunda. É uma das minhas jornadas. É a interna, né? Da Maureen Murdoch. Ela acho que vai falar sobre isso. É uma das minhas jornadas favoritas. Gosto muito. Tem mais alguém, gente, que quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? Fica à vontade. Eu acho que de curto. De carreira, eu acho que a Paula falou bem. Eu acho que hoje em dia as redes sociais fazem muita diferença. A gente tem que tentar aproveitar de alguma forma, né? Sempre divulgar o trabalho. Ter essa questão de ter um perfil pessoal e ter um perfil mais profissional, né, Paula? Postando os trabalhos que você faz, sempre direcionando, isso ajuda muito. A Racicinha perguntou, tá levantando a mãozinha. Vamos lá, pode falar. Oi, boa noite. Boa Paula, noite. eu ouvi você falando sobre a pontuação em relação ao Ancine, e hoje eu consegui meu primeiro CPB, e eu não sabia que tinha essa relação de pontuação. Você poderia me explicar um pouco sobre isso? Então, Obrigado. Nada. Então, não sei como é que estão essas coisas hoje em dia, tá? Porque a última vez que eu estudei isso, a gente nem tinha passado por governo Bolsonaro ainda. Então, eu não sei como é que estão as coisas hoje na Ancine. Mas existia muito essa questão, aquela tabelinha que eu botei, era uma tabelinha dos tipos de editais que a Ancine tinha, que pontuação os profissionais, se não me engano, roteiro, direção e produção, eram os que contavam as pontuações desses profissionais, da produtora, a pontuação da produtora e a pontuação dos profissionais de roteiro e de direção. Eu acho que era isso, tá? E aí, cada vez que você tem ali o CPB com o seu nome, você ganha um pontinho, quer dizer, no curta-metragem, no caso, é um pontinho ali, né? Diferentes coisas geram pontuações diferentes. E no caso do roteirista estreante, diretor estreante, que inclusive teve edital recente, né? Eu acho recente, ano passado, não sei. Isso ajuda, você ter 2 pontos, não sei se ainda são 2 pontos, mas na época que eu peguei essa tabela, você já poderia concorrer. Eu acho, não sei se respondi, mas assim, é uma coisa que é de pesquisar, ir lá no site da Ancine mesmo e fuçar, tá, gente? Ler como é que estão as leis agora, mas é isso, facilita muito a vida, esse negócio de pontuação. Super respondeu o motivo de tirar o CPB, né? Porque eu tirei, no sentido, é claro, né, na esperança de comercializar o filme, mas agora entendi como isso me ajuda também, né? A me reivindicar como profissional no audiovisual. Uhum. Muito obrigada. Nada. Boa noite. Mais alguém, gente? Você pergunta? Se todo mundo está quietinho, porque todo mundo já entendeu tudo. Então, vamos para aquela parte que eu sei que eu obriguei vocês a ficarem até o final. Então, a Luísa apareceu aqui, ela que vai fazer o sorteio ali para a gente, que ela ficou preparando enquanto a gente estava conversando. Boa noite, Luísa. Oi, gente, boa noite. Cheguei só no final, só para a parte boa. Ela já veio para o sorteio.
Vou compartilhar aqui a minha tela. Eu separei o nome das pessoas que estão on agora. E vamos ver. Eu não sou muito boa em compartilhar a tela, não, tá, Gabi? Então. Ah, não. Qualquer coisa você me fala. Vamos na fé. Vamos na fé. Aí. Deu certo. Tá aparecendo a planilha? Tá. Sim. Tá, né? Tenta dar um zoom pra gente, Luiz, por favor. Daí o pessoal consegue enxergar melhor. Peraí. Tranquilo. Tá melhor? Isso, melhorou. Obrigadão. Só para vocês verem, tá? O nome de vocês estão aqui. E cada um tem um número, então eu vou sortear aqui no sorteio, no site. E aí o número que saiu vai ser do vencedor. Dá para ver o site? Dá. Então, beleza, eu vou sortear aqui. Botei de 2 a 34, porque o 1 não conta, eu botei nome, não botei pessoa. E é isso, gente. Boa sorte. Foi no Número 30. Vamos ver quem é. Número 30. Pedro Henrique da Silva. Tá on? Deixa eu conferir. Pedro, se manifeste. Tá on. Parabéns, Pedro! Ganhou! Parabéns, Pedro. Só me mandar e-mail. Pode me mandar lá, se não quiser botar aqui no público, é só me mandar por DM, gente. Meu arroba Isso. é @bardamilenial. Aqui, Eu vou botei sair na... aqui que essa foi a minha participação especial, tá, gente? Vai lá. Ai. E é isso, gente. Você quer colocar o link para o pessoal acessar Tá, vou botar. Peraí. os contos certinho aqui na... Deixa eu botar. No chat. Peraí. Botar no chat também. Link de desconto, gente, é esse aqui. Foi para todo mundo? Foi. Vale muito a pena fazer o curso da Paula. A gente não puxa no saco, mas a Paula se aprofunda muito. Eu fico assim, a Paula fala, nossa, a Paula se aprofunda num nível, assim, que vocês não têm noção, gente. Vale muito a pena. Eu vou nos parênteses, eu vou nos meus parênteses. Ela se aprofunda muito de jornada, de arquétipo, de todas essas coisas, assim, que é tão importante e às vezes fala-se muito pouco. E o curso dela tá baratinho também, gente. Vale muito a pena. Tá puxando o saco, veja um pouquinho. E tem o canal do YouTube dela também, que ela faz uns aulão lá, enorme, gente. 1 hora e meia. Ela já dá essas aulas gratuitas direto, assim. Então, vamos lá assistir, tá? Paula, depois que a gente adquirir o curso, ele fica disponível por quanto tempo? 1 ano. Tá bom. Obrigada. Obrigada pela aula. Obrigada, gente, pela atenção, viu? Tempão de aula, vocês aqui comigo. O nome do canal. Barda Milenial também. Aliás, de novo, gente, reforçando, qualquer dúvida, qualquer questão, reflexões que vocês tenham tido depois quiserem conversar comigo, só me mandar uma DM que eu respondo, tá? Então é isso, gente. Foi tudo. Agradeço vocês por estarem aqui com a gente mais essa noite. Amanhã a gente tem um estudo de caso da série, tá? Da série o outro lado da pandemia, da Mulher Filme, da Daisy, que também vai estar no pitch do concurso de argumento. Talvez a gente vai ter uma parceria com o Bairro Docs Brasil, eles vão estar por aqui também. Vai ser bem legal, gente. Brigadão todo mundo por estar presente. Brigadão, Paulo, mais uma vez. E é isso, gente. Até. Tchau, gente. Tchau. Beijinho. Beijo.